E aí, tudo bem? Eu não podia deixar de falar também nesses nossos encontros aí sobre níveis de avaliação. E aí eu escolhi como referência o Kirkpatrick, que traz 4 níveis aí bem interessantes de avaliação. Olha aí na tela. O primeiro nível é o nível de reação, né? Que tem a natureza do gostaram? E aí, curtiram tudo isso? E a questão é saber o quanto o treinando gostou daquilo que a gente repassou para ele, né? Então, tipo, de 0 a 10, né, fazendo o NPS, qual foi o nível aí de satisfação do nosso treinando em relação ao conteúdo que foi repassado para ele? Essa avaliação de reação, ela pode ser feita através de um formulário, né, que você pode imprimir aí um treinamento presencial e pedir para ele preencher, ou no Google Forms, ou na própria plataforma LMS, tem algumas que já oferecem essa opção de avaliação de reação. Então o objetivo dela é saber principalmente se o treinando gostou ou não do que foi repassado para ele, ok? Tipo, a habilidade do mediador, do multiplicador, a relevância do conteúdo para o dia a dia dele, a didática do instrutor, enfim. É saber um pouco do que ele achou disso tudo que foi apresentado para ele, ok? O segundo nível, olha aí na tela, é o nível de aprendizado, né? Então, da natureza do aprenderam, entenderam, né? O quanto vocês aprenderam do conteúdo. Isso a gente pode fazer através de algumas avaliações, né? Que aí eu vou falar mais adiante, que é uma avaliação formativa ou somativa, né? As simulações que você pode fazer também. E isso vale tanto para a modalidade de ensino presencial quanto à distância, tá? Esse nível de avaliação ele é aplicado logo após o treinamento. Acabou, a gente já aplica o nível de avaliação de aprendizado, ok? O terceiro nível de comportamento, de transferência. Quer dizer, será que está todo mundo utilizando aquilo que foi repassado para ele? Né? O quanto eles estão aplicando isso no dia a dia? Então isso a gente faz através da mensuração do desempenho. Eu gosto de fazer esse nível de comportamento ou de aplicabilidade 30 dias, 40 dias depois do treinamento, tá? Por quê? Porque já deu tempo dele absorver aquilo que é necessário, de aplicar aquilo que foi repassado para ele e ele ter também uma opinião sobre aquilo que foi repassado para ele. Será que melhorou o desempenho dele? Será que foi satisfatório? Será que ele de fato aplicou ou não? Então isso fazer 30 dias depois, 45 dias depois, é muito bacana até para a gente ver o quanto ele melhorou. E aí é legal você fazer essa avaliação, tanto com o treinando, quanto com o superior dele. Né? E perguntando para o superior, ele melhorou de desempenho? Ele reduziu os seus erros? Ele aumentou a sua performance, né? Melhorou os seus resultados? Então a gente fazer dos dois lados, isso é bem interessante também, acho que vale a pena considerar. E por fim, a gente tem o nível de resultado, né? Quer dizer, qual foi o retorno desse investimento? A gente obteve um retorno, né, de tudo que foi investido? A gente aumentou as vendas? A gente reduziu perdas? A gente melhorou a nossa produtividade? Como que é isso? É fazer uma análise de custo-benefício, tá? Não é, eu digo que não é a gente colocar ali como recurso, pagou o coffee break, não é nada disso. É falando realmente numa linha muito mais estratégica, ok? E aí quando eu falei lá do nível de aprendizado, né, entrando um pouco mais a fundo nessas questões de avaliação, eu cito 3 estilos de avaliação muito importantes que a gente deve considerar aí, tá bom? Olha só. Benjamin Bloom, né, em seu livro, olha aí na tela, Manual de Avaliação Formativa e Sumativa no Aprendizado Escolar, ele destaca 3 formas importantes de avaliação, que é a avaliação diagnóstica, que a gente faz antes, né, com o treinando, para avaliar o quanto ele tem de conhecimento sobre aquele determinado assunto, que vai dar uma noção para a gente de onde a gente tem que partir, e aí a avaliação somativa ou formativa, né, que é uma avaliação subsequente. A avaliação somativa, olha aí na tela, é conhecida como também uma avaliação classificatória e a função dela é a gente medir e classificar o aprendizado do treinando no final do curso ou em linhas intermediárias, tá bom? Essa avaliação, nessa avaliação é dada ao treinando uma nota, de 0 a 10 o quanto ele aprendeu, tá? Eu gosto e não gosto, depende do público, né? Um público mais amadurecido, tal, enfim, eu acho isso muito estranho você mensurar um aprendizado momentâneo através de uma nota de 0 a 10, mas tá ali disponível. Algumas plataformas LMS você já insere essa avaliação e aí você personaliza alguns critérios. Então, ele vai receber o certificado se adquirir 70% de aprovação. Enfim, é uma consequência ali, uma avaliação
feita, né, de aprendizado logo no final do curso, ok? Está lá à disposição. E aí nós temos a avaliação formativa, que tem a função de acompanhar o desenvolvimento do treinando. Então ela é uma avaliação, né? Então a gente vai dando alguns feedbacks sobre os possíveis erros e acertos do treinando ao longo de todo o treinamento. Então eu não deixo para avaliar, fazer uma correção de rota lá no final, só a hora que acabou tudo. Eu vou conseguindo fazer isso de forma intermediária. Aí você vai dizer assim para mim, Dani, mas no ensino à distância, como é que eu faço isso? Você pode ir intercalando, por exemplo, alguns encontros remotos, né? Fazendo algumas webinars, webconferências, com esses treinandos para medir o conhecimento deles, principalmente naqueles treinamentos mais longos. Então, se não for possível o encontro presencial, fazer um encontro através de um bate-papo, de uma conferência, para ir medindo a avaliação, medindo o conhecimento desse treinando. Uma outra pessoa que pode fazer isso de forma intermediária é o supervisor direto dele, acompanhando, olha, ele fez o primeiro módulo, ele já teve uma pequena mudança de comportamento, a partir do segundo ele já melhorou um pouco mais, até a gente chegar no final e não esperar só o término do curso para a gente ver que nada deu certo ou que nada evoluiu. Tá? Então essa avaliação formativa ela é importante por isso, porque eu faço um acompanhamento constante na evolução do meu aluno, tá certo? Mas eu deixei uma definição mais clara aí sobre essas 3 avaliações aí, a diagnóstica, somativa e formativa, para o seu melhor reforço de informação. Combinado? Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve. Até mais!